Um diodo é um componente eletrônico que permite o fluxo de corrente em apenas uma única direção. Portanto, nessa nossa segunda aula da nossa playlist de eletrônica básica, falaremos do diodo. No entanto, este componente consiste em um material semicondutor com duas camadas, uma dopada positivamente, que é chamada nesse caso de ânodo, e outra dopada negativamente, que é chamada de cátodo. Então, para perceber o funcionamento dos diodos e sua construção, antes é necessário saber alguns conceitos básicos. Tais conceitos básicos são semicondutores, impurezas doadoras, impurezas aceitadoras, semicondutor intrínseco, semicondutor extrínseco e também aqui falar da dopagem de um semicondutor. E por final, falar dos tipos de semicondutores, que são o P e o N. Então, sabendo isso tudo, nós teremos a noção da construção do nosso componente chamado de diodo. E também teremos o conceito do que é isso de diodo. E isso aqui vai nos facilitar nos nossos cálculos, pois nós saberemos com o que estamos lidando. Então, o que vem a ser isso de semicondutores? Portanto, os semicondutores são elementos com as propriedades elétricas entre as do condutor e as do isolante. Então, estes elementos também apresentam 4 elétrons na sua última camada de valência. Então, a partir daqui, nós podemos ver que, de verdade, os semicondutores têm propriedades elétricas entre as do condutor e as do isolante. Porque os condutores, eles apresentam somente um elétron na sua última camada de valência, enquanto que os isolantes apresentam 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, os semicondutores eles estão no meio aqui, apresentando somente 4 elétrons, e levando eles a ter propriedades elétricas entre esses condutores e isolantes, pois eles têm 4 elétrons na sua camada, eles estão entre o 1 e o 8, por isso que eles têm essas propriedades elétricas entre. Então, entre os semicondutores existem aqueles chamados de melhores semicondutores. Então, estes melhores semicondutores são o germânio, o silício e carbono. No entanto, agora falaremos das impurezas, que existem 2 tipos de impurezas: impurezas doadoras e impurezas aceitadoras. Então, o que são essas impurezas doadoras e aceitadoras? No entanto, impurezas doadoras são átomos pentavalentes, isto é, átomos que apresentam 5 elétrons na sua camada de valência, que neste caso, esta camada de valência é a última camada. Temos como exemplo de impurezas doadoras o fósforo e o antimônio. Agora, impurezas aceitadoras são átomos trivalentes, isto é, que apresentam 3 elétrons na sua camada de valência, que neste caso essa camada de valência é a última camada, né? Então, temos como exemplo dessas impurezas aceitadoras o boro, alumínio e o gálio. Agora, o que vem a ser isso de semicondutor intrínseco e semicondutor extrínseco? Portanto, um semicondutor intrínseco é um semicondutor puro, isto é, o cristal de silício, que é um conjunto de átomos de silício, ele será intrínseco se somente tiver átomos de silício. Caso contrário, ele será extrínseco. A partir daqui, podemos ter a noção do que são as impurezas, né? Impureza seria o quê? Seria algo que seria adicionado ao nosso cristal de silício. Porque aqui dissemos o quê? Dissemos que o silício, né, será puro se somente no seu cristal ele apresentar o conjunto de átomos de silício. Caso ele apresente outros tipos de átomos que não sejam de silício, ele será impuro, né? Nesse caso será um condutor extrínseco. Então, esses átomos que farão com que o nosso cristal de silício seja impuro, quer dizer, seja extrínseco, é que nós chamamos de impurezas.
que nesse caso essas impurezas serão aquelas aceitadoras e doadoras. Nós veremos mais isso aqui, entenderemos mais se falarmos da dopagem de um semicondutor. Agora falaremos de dopagem de um semicondutor, né? No entanto, para aumentar a condutividade de um semicondutor, faz-se o processo de dopagem. Isto é, a adição de átomos de impureza ao cristal intrínseco. Quer dizer, a dopagem, o que é? É a adição de átomos de impureza, quer dizer, é a adição daquelas impurezas doadoras e impurezas aceitadoras. Então, a adição de átomos de impureza ao cristal, né, intrínseco, que nesse caso esse cristal intrínseco é um cristal puro de silício. Então, esse processo aqui chama-se dopagem, adição de átomos de impureza ao cristal puro de silício, quer dizer, ao cristal intrínseco de silício. Então, já esse semicondutor que surgirá, que será um semicondutor dopado, ele é chamado de semicondutor extrínseco, pois ele agora apresentará certas impurezas. Então, um semicondutor pode ser dopado para ter excesso de elétrons livres ou excesso de lacunas. Essas lacunas aqui são chamadas de cargas positivas. No entanto, quando um semicondutor de cristal de silício é fundido e é dopado com um átomo pentavalente, quer dizer, uma impureza doadora, depois de resfriar, o átomo pentavalente fica no centro rodeado por 4 átomos de silício, partilhando um elétron com os átomos vizinhos, tendo assim 8 elétrons na última camada da impureza doadora, deixando assim o elétron livre na parte superior esquerda, como se pode ver nesta figura aí apresentada, né? Pausem o vídeo e voltem atrás e fazem a analogia dessa informação que eu dei em relação à figura e verão. Aqui também é necessário lembrarmos de que cada átomo pentavalente tem 5 elétrons de valência. Como o número máximo de elétrons na última camada, que nesse caso é a camada de valência, deve ser 8, o elétron adicional permanece em uma órbita mais externa. Aqui estamos a querer dizer o quê? Estamos a dizer que o átomo pentavalente, ele por ter 5 elétrons na sua camada de valência, ele somente irá partilhar 4 elétrons com outros 4 átomos de silício. Então, partilhando esses 4 elétrons, ele deixará um elétron livre, que é esse que está na parte superior esquerda. No entanto, para aumentar o número de lacunas, que nesse caso é o número de cargas positivas, o semicondutor intrínseco de cristal de silício puro é fundido adicionando assim um átomo trivalente. Então, de acordo com a figura aí apresentada, a impureza aceitadora é rodeada por 4 átomos de silício, cada um compartilhando um de seus elétrons de valência. Como o átomo trivalente tem originalmente apenas 3 elétrons de valência e cada átomo vizinho compartilha um elétron com o nosso átomo trivalente, apenas 7 elétrons ficam na órbita de valência do nosso átomo trivalente. Então, isso leva com que exista uma lacuna na órbita de valência de cada átomo trivalente, se nós adicionarmos várias impurezas, nesse caso aceitadoras, num certo cristal de silício, teremos um resultado final, né, de várias lacunas na órbita de valência de um átomo. Então, façam a analogia com base essa figura. Essa figura representa uma parte, né, do nosso cristal de silício, né, uma parte do cristal de silício com essa adição desse átomo trivalente, quer dizer, esse átomo que é também chamado de impureza aceitada.
só para acrescentar, a lacuna é o ponto aí representado em branco na figura. Esse ponto que está representado em branco é a lacuna que é criada no processo. No entanto, agora nós já temos todas as bases para perceber a construção de um diodo, pois já falamos de semicondutores, impurezas doadoras, impurezas aceitadoras, semicondutor intrínseco e semicondutor extrínseco. Então, o que vem a ser um diodo, né? De acordo com o que vimos aqui, podemos concluir que um diodo é um componente eletrônico, né, constituído por dois tipos de semicondutor. Um semicondutor do tipo P e um semicondutor do tipo N. Então, o semicondutor do tipo N é aquele em que o silício foi dopado com uma impureza doadora, né? Então, é chamado de semicondutor do tipo N devido à presença de elétrons livres. Estes elétrons livres neste semicondutor do tipo N são chamados de portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários, né? Os elétrons livres são chamados de portadores majoritários porque eles estão em maioria neste semicondutor do tipo N. Por isso são chamados de portadores majoritários, enquanto que as lacunas são minoritárias, pois eles estão em minoria. No entanto, já o semicondutor do tipo P é aquele em que o silício foi dopado com uma impureza trivalente. As lacunas aqui são portadores majoritários e os elétrons livres são portadores minoritários. Então, a junção desses dois diferentes tipos de semicondutores do tipo P e N levou ao surgimento do diodo semicondutor. Portanto, quando esses dois diferentes tipos de semicondutores são unidos, juntados, nesse caso, devido ao excesso de elétrons no material do tipo N, alguns desses elétrons vão mover-se para o material do tipo P, nesse caso, preenchendo assim algumas lacunas. Nós sabemos que lacunas são cargas positivas. Então, quando alguns elétrons livres vão preencher essas lacunas, em outras palavras, o que quer dizer isso? Quer dizer que as cargas negativas serão atraídas pelas cargas positivas, pois nós sabemos que positivo e negativo atraem-se, cargas de sinais diferentes atraem. Por isso disse isso aqui. Alguns desses elétrons vão mover-se para o material do tipo P, preenchendo algumas lacunas. Como consequência disso, formar-se-á uma barreira de potencial, que normalmente apresenta uma diferença de potencial de 0,7 volts. Essa barreira de potencial é essa aí que nós podemos ver na figura, né? Que depois de ocorrer essa junção desses dois tipos diferentes de semicondutores do tipo P e N, aqui devido ao excesso de elétrons no semicondutor do tipo N, eles vão se mover para o do tipo P, preenchendo algumas lacunas. Como consequência disso, surgirá ali uma barreira de potencial, que é aquela barreira de potencial que normalmente tem 0,7 volts. Então, é basicamente isso do que vem a ser um diodo, sua construção e é tudo isso. Também essa barreira de potencial pode também ser chamada de camada de depleção ou região de depleção.